Já vamos nessa agora, então. Eva, você ainda está aí? Espera aí. Tá. Eva, oi. Oi. Então me diz uma coisa, que horas são aí? 17h37. Tá ótimo. Pensa, porque eu estava meio perdido aqui com relação ao fuso horário e de repente você pode ter algum nível de compromisso, já está ficando... Está no jogo. Não, meu único compromisso hoje são vocês. Então, está no jogo. Né? Antes de começar aqui, eu vou dizer, você vai, diferentemente do que foi feito nas falas, você inaugura as perguntas. Depois nós vamos sequenciar. Tá? Você vai ser a primeira perguntante. Né? Uhum. Eu quero convidar aqui o meu amigo a pensar em pergunta também. O Michel. Valor? Está no jogo? Então, já pensou as perguntas aí? Tá. Vai pensando que ela vai falar primeiro agora. Primeiro é a Eva dessa vez. Eva, a palavra é sua, ou melhor, a pergunta. Obrigada por esse privilégio começar. Eu vou inventar a ordem e primeiro gostaria de perguntar o Marcos. Sua apresentação foi absolutamente didática, elucidativa, quanto aos conceitos não tinha como não compreender, foi realmente fantástico. Mas, aí palavras de Flusser, você criou um certo diagnóstico da situação, digamos, e gostaria de perguntar se existe algum prognóstico para esta situação, se existe alguma solução. Eu sei que Flusser sempre fala sobre necessidade de decifrar as imagens técnicas, sobre como voltar ao pensamento crítico. Mas, nesse contexto que você criou, como você entende, Flusser, qual é a sua... Você vê alguma solução para a nossa civilização já tão tomada pelo discurso, na verdade? Essa é uma boa pergunta, é uma pergunta que de outra forma foi até feita por algumas das pessoas que conversaram comigo, mas a minha resposta ela é temperada pela prudência do analista. O primeiro passo foi descobrir a aplicabilidade das ideias de Flusser, que para mim são, de forma nem tão surpreendentemente aplicáveis, mas há esse objeto de estudo. E não tinha uma intenção inicial de ir para além disso. Mas agora, respondendo à sua pergunta, o estudo de tudo que cerca a guerra, ele enfrenta a necessidade de prudência, mas diante do interesse que o assunto suscita. Então, todo mundo se interessa. Ninguém passa de forma indiferente ao estudo da guerra. Mas, quando a gente faz esse estudo, a gente sabe que tem uma impossibilidade de a gente querer fazer esse estudo seguindo o noticiário ou seguindo o que seja a pauta corrente. Tem o problema da propaganda, evidentemente, mas tem também a expressão the fog of war, né? Ela confunde, ela anuvia, e a gente só consegue entender o que passou alguns anos depois. Então, tem uma coisa que o Flusser fala no Imagem Técnica, se eu estiver me lembrando corretamente, que embora ele começa pintando esse quadro um pouco mais desolador, diante do efeito dos aparelhos e do programa, na possibilidade de a gente construir e manter relações verdadeiramente dialógicas,
mas para o final do livro ele dá o que eu brinco, um fio de esperança, né? Que o que a gente precisa fazer, de forma até um pouco parecida com a explicação que eu ouvi do Michel sobre o Fala Roça, é a gente criar meios de subverter o programa para, a partir dele, criar possibilidades de diálogo. E, assim, não é exatamente um prognóstico, mas é um desejo. Agora, como isso materializa a possibilidade de condução da guerra e da condução da geopolítica, ou de forma mais ampla, como o Flusser diz, da condução da política, eu acho que tem um entrave terrível. Os nossos líderes de hoje, eles são, em termos flusserianos, eles são funcionários. Então, eu acho muito sombria e muito difícil de ultrapassar a explicação do Flusser de que, nesse mundo, é impossível ter atividade política, querendo dizer com isso a capacidade de produzir consenso para mudar materialmente o mundo. E para essa eu, infelizmente, não tenho resposta. Concordo plenamente com você. Muito obrigada. Então, a segunda pergunta seria dirigida a Felipe. Você falou, Felipe, no contexto da sua apresentação, sobre dois conceitos de Heidegger, sobre estar no mundo, sobre o evento. E gostaria de perguntar se você considera, ou a que ponto, Flusser um heideggeriano, ou a que ponto ele se inspira, se de maneira ortodoxa, heterodoxa. Como é, simplesmente, para você, esta relação de Heidegger e Flusser? Bom, Eva, para a pergunta, isso foi algo que a gente já discutiu internamente algumas vezes. Até no primeiro esboço dessa apresentação, a gente estava achando que tinha mais Heidegger do que Flusser. E achamos que tinha que dar uma dosada, porque, afinal, é a cátedra da Wilhelm Flusser, né? Mas a gente acha que assim, é inegável a influência do Heidegger no Flusser. Tudo bem que é inegável a influência do Heidegger em quase qualquer pensador ocidental que veio depois dele, né? Acho que a obra dele é incontornável. E, principalmente, quando a parte, né, da obra do Heidegger, que ele fala sobre a técnica, eu acho que o Flusser deve ter bebido muito dali, realmente. Eu não tenho informação o quanto o Flusser leu, o Heidegger discutiu. O Flusser tem o hábito, que a gente até particularmente acha muito interessante, de não ficar dando referências e citações, né? Ele cita aquilo, se você conhece, você reconhece. Se você não conhece, você pode não saber qual é a origem. Mas a nossa impressão é que essa parte, então, da filosofia da técnica do Heidegger parece ter influenciado bastante o pensamento do Flusser. Eu acho que ele não é necessariamente heideggeriano, porque ele é um pensador muito original para ser qualquer coisa ano, né? Então, eu acho que não dá para dizer que ele é heideggeriano, mas sem dúvida ele tem muita influência do Heidegger. Uma coisa interessante também, aí já não é tanto a área que eu conheço mais da obra, tanto de um quanto de outro, é a parte da filosofia da linguagem. Na filosofia da linguagem, eu não sei dizer o quanto que o Flusser também é influenciado pelo Heidegger, né? Até porque no Heidegger eu fiquei nessa parte de filosofia da técnica, filosofia da obra de arte, etc. Porque a parte de filosofia da linguagem do Heidegger, acho que até a língua já é uma barreira muito grande, né? Eu estava até olhando de novo a minha edição do Ser e Tempo. As primeiras 30 páginas são o tradutor explicando como vai traduzir design. Para no final dizer que ele escolheu presença. Mas assim, então realmente a filosofia da linguagem eu não sei dizer, mas na filosofia da técnica eu acho que o Flusser tem bastante influência heideggeriana, assim. Muito obrigada. Obrigado, digo eu, Eva. Nós vamos continuando aqui, tá? Agora, você já pensou as perguntas que você quer fazer, Michel? Não, eu ia fazer um comentário com base no conteúdo apresentado pelo Felipe Marcos. E na sua apresentação foi muito interessante, né? E isso me causou uma profunda reflexão. Eu até comentei com o Roberto e com a Aline sobre a questão da diagramação do jornal impresso, né? Durante muitos anos, o Fala Roça seguiu uma diagramação baseada no modelo norte-americano de fazer jornalismo, né?
a diagramação que a gente tem hoje no jornalismo impresso brasileiro, né? Colunas, né? Coluna, fotografia e tal. E durante muitos anos o Fala Roça seguiu essa lógica do jornalismo impresso norte-americano. E há um ano atrás, um ano e meio, a gente fez um processo de reinvent, né, de redesenho todo o jornal, e a gente voltou com uma tradição de jornalismo impresso das favelas, que era o jornalismo desenhado, né, com desenho, com caricaturas, enfim. E aí a gente, nesse novo desenho do Fala Roça, as nossas capas são desenhadas, né? Resgatando essa cultura da favela, entendendo que na favela tem uma baixa escolaridade e as pessoas interpretam melhor por desenho, usando esses desenhos como linguagem. E aí a minha pergunta, que é mais voltada para o Marcos, é como é que se dá o uso desses desenhos aliado à propaganda no contexto da comunicação? Será que esse é o melhor modelo de linguagem para se utilizar? Porque, por exemplo, eu estou escutando agora muitas pessoas comparando o Fala Roça com a Piauí. Aí isso me preocupa um pouco, porque não tem nada a ver. Não tem nada a ver o Fala Roça com o Piauí. Na verdade, o Fala Roça é mais comparável ao Favelão, que era um jornal que existiu aqui no Rio de Janeiro, que era voltado, né, que foi inclusive criado pela Pastoral de Favelas do Rio de Janeiro. Então, será que esse é um modelo ideal para a gente atingir a população de massa, a população operária favelada? Porque eu acho que esse modelo que a gente tem hoje de diagramação é um modelo engessado. Então, eu fico pensando muito em formas de atingir essa população que está lá embaixo, na camada mais pobre da população, e que não consegue absorver o que está lendo, por exemplo, num jornal Globo da vida, talvez. Estou aqui, achei muito bom o seu comentário sobre a Piauí. Eu vou começar falando por ele. Que assim, quando eu ouvi a sua fala, eu anotei e até comentei com o Bartolo, por exemplo, tem uma hora que você fala assim, o jornal mainstream, quando ele fala da Rocinha, é só a violência, ou isso ou aquilo outro. E aí, quando o Fala Roça fala da Rocinha, ele está procurando abordar a Rocinha vista por quem lá vive, né? Ambos são casos de formas de mediação de discurso. O problema do jornal mainstream é que ele, obviamente, não procura endereçar essa plateia. E aí o Fala Roça vai lá e procura descobrir os fatos e as narrativas que interessam para essa plateia para construir um discurso que seja apropriado para ela, né? Então, assim, a primeira coisa que me ocorre quando você fez o comentário lá do Piauí é que isso provavelmente é visto por alguém que não é um morador de lá, porque ele se identifica naquele discurso de uma forma que, com quem vê de fora assim, vê o desenho, isso aí é Piauí. Porque é só isso que essa pessoa ou essas pessoas tinham enxergado a partir do encontro com esse discurso, tá? Agora, as pessoas vão mudando, né, e as formas mais eficazes de alcançá-las também vai mudando. Qual é a melhor forma para a sua plateia? Eu realmente não sou capaz de responder. Mas eu vou te dar um exemplo. Quando os ingleses, quando começa a Primeira Guerra Mundial, a primeira coisa que os ingleses fazem é cortar os cabos submarinos que ligavam a Alemanha aos Estados Unidos, para que eles não mais tivessem uma fonte direta de acesso de notícia na Alemanha. A segunda coisa, eles criam um órgão para lidar com propaganda. A primeira coisa que eles perceberam é que a propaganda ia funcionar melhor, não se ela fosse dita assim, pense isso. Apresentar uma ideia ali, uma ideia acolá, e ficava geralmente a cargo da imprensa e das próprias pessoas a juntarem os pontos
para chegar na conclusão, que era aquela conclusão que a propaganda queria disseminar desde o princípio. No mundo da Alemanha nazista e também um pouco do começo da União Soviética, a forma de propaganda era mais de exortação direta. Faça isso. E literalmente um comando que era depois justificado por alguma razão emocional. Então, por que eu estou contando esses dois casos? Porque eram sociedades diferentes que tinham perspectivas diferentes em função daquilo que estavam recebendo. E eu acho que o problema que se coloca para você, diante dessa discussão de como diagramar, é um pouco desse tipo. Mas como você é completamente inserido na comunidade, eu ousaria dizer que o teu sentimento da melhor forma de fazer isso provavelmente será superior a de qualquer consultor de mídia que você pudesse pensar em pedir ajuda. Eu vou usar uma palavra que eu vi aqui na apresentação do Marcos também, que era a palavra estratégia, né? Que é uma palavra que eu acho importante e que ela também permeia um pouco a minha vida jornalística. E aí a minha pergunta vai ser direcionada para a Eva, no sentido de que, além do Fala Roça, eu trabalhei em outros lugares paralelamente, né? Porque não dá para viver no Brasil com um emprego só, né? Então, eu trabalhei, por exemplo, na Record TV, né? Eu fui estagiário de apuração, né? Foram 2 longos anos da minha vida. Difícil pra caramba, porque você é exposto, né, a um material bruto, né, de apuração que é muito agressivo, né? Então, eu usei essa minha passagem pela Record, por exemplo, para hackear alguns conhecimentos, né? E levar isso para o meu território. Mas hackear esse conhecimento e não aplicar diretamente, mas adaptar o que eu vi e aprendi e poder fazer melhor para o bem do território. E aí a minha pergunta para a Eva, nesse sentido, é entender um pouco como o Vilém interpreta essa ideia de hackear o conhecimento e adaptar esse conhecimento que é hackeado. É possível hackear esse conhecimento e adaptar para superar o sistema, ou o sistema não é superável? Pergunta realmente muito interessante, hackear o conhecimento. Isso me lembra um pouco a experiência brasileira à antropofagia, né, que a gente pega conhecimento de algum e transfere totalmente, se aproveita, né, sem recusar a origem, mas aproveitar para si mesmo. Com Flusser, ao meu ver, a situação é um pouco mais complicada, porque isso talvez teria um pouco a ver com a resposta do Marcos, que a gente mais deseja do que ver uma solução. Isso, geralmente, isso sobretudo se mostra na teoria da língua do Flusser, quando ele vai muito pela reforma, para uma reforma da linguagem mesmo, da língua, das nossas línguas. Porque ele fala que existe uma língua do aparelho e existe uma língua da poesia, que não é exatamente poesia dos poetas, mas é uma coisa da criação. E essa origem da teoria do Flusser, que aí realmente eu vejo uma certa saída, no mínimo teórica, para essa situação um pouco desesperada que a gente vê ao nosso redor, são 2 tipos de palavras. Essas palavras poéticas, ao meu ver, têm muito a ver com o Walter Benjamin. Ele fala que existe uma linguagem original. Por isso ele fala tanto, o Flusser, nos seus trabalhos, da dimensão religiosa, que não tem nada a ver com o cristianismo, com Deus único, é simplesmente uma parte da nossa vida que está se perdendo, e não só parte da nossa vida, do nosso pensamento. E que o Walter Benjamin, na década 20, estava relacionado com a dimensão religiosa que está se perdendo das nossas vidas, e Husserl e Heidegger voltavam para o logos grego, que na verdade quis dizer a mesma coisa, como outro pilar da cultura ocidental, o logos, etc. E no que acho que Flusser se inspira no Benjamin, Benjamin fala, existem umas palavras
uma língua que foi dada por Deus, que são palavras originais. Ele chama das línguas adâmicas, ou seja, a gente nasceu com uma capacidade, com as palavras, captar, entender o mundo. Só que essas palavras, eles foram encobertas pelo conceito que o Benjamin chama de alegoria, mas o importante para nós é que alegoria são umas palavras cheias de significações, ou seja, eles velam essa palavra original que tem a ver com o mundo e criam um mundo paralelo. E acho que esse mundo paralelo das significações, da alegoria, resulta, no final, na teoria do Flusser, no mundo das imagens técnicas, no mundo do discurso, no mundo onde a gente perde a nossa possibilidade de mudar alguma coisa. E eu percebo, sobretudo nos primeiros trabalhos de Flusser, que para ele a solução é começar a entender de que forma a gente aproveita, de que forma usa a língua. E a gente deveria primeiro decifrar, entender quando a língua tem o papel fascista, como falaram Roland Barthes, que ela não nos impede de falar alguma coisa, mas ela nos obriga a falar alguma coisa e a gente fala as coisas de acordo com o sistema. E eu acredito que a solução do Flusser foi justamente pelo esse viés linguístico. Não como os linguistas da época, como Benveniste, etc., acreditar na dimensão que, além das palavras, tem arbitrariedade, não é nada. Mas o Flusser não é isso. Né? Atrás das palavras tem um mundo, ele chama, inclusive, na língua e realidade, do indizível. E nossa obrigação, nossa única chance, como as pessoas e como a cultura, é novamente tentar recuperar essa dimensão que a gente pode chamar religiosa, o logos grego. Esse logos grego, ele é um conceito muito interessante, porque ele não tem essa conotação religiosa, mas é algo que é a lei da razão mutilada, como, por exemplo, Husserl fala, que a nossa razão, a nossa racionalidade, que parte do Descartes, nossa racionalidade moderna, não é a racionalidade completa, ela é mutilada. Então, na verdade, a gente precisa recuperar a racionalidade plena, o ser humano pleno, que está exatamente na recuperação dessa dimensão que está além das palavras e da língua como sistema. Bom, é mais ou menos como eu vejo a situação, como ver o Flusser. Gente, vamos fazer o seguinte, nós 5 vamos ficar em frente à tela com a Eva, para a gente poder tirar a foto da organização do evento. Daí a gente abre as perguntas para vocês. Esse é um momento de flucianismo prático, porque o que importa é a imagem. Gente, prosseguir. As perguntas agora estão abertas para quem quiser perguntar. Na linha reta, respira. Eu queria só, na verdade, fazer uma pergunta, uma curiosidade para a Eva, porque a gente está lendo... Acho que está dando uma microfonia aqui, peraí. Estamos lendo esse livro aqui, A História do Diabo, para quem não conhece, que tem aqui a introdução da Eva, né? E esse livro tem uma particularidade muito curiosa que a gente está lendo em um curso com o professor Bartolo, né? E que ele foi escrito originalmente em alemão, acho que em 58, se não me engano, e depois foi traduzido pelo próprio Flusser em 64, não foi? Uma coisa assim, 5, para o português, porque ele era residente, falava bem. Então, eu queria saber se por acaso a Eva teve a curiosidade ou se teve a oportunidade de ler o original em alemão ou outra língua, tradução para o tcheco talvez, daquela primeira versão e depois comparado com essa versão que saiu 7, 8 anos depois. A gente sabe que houve revisão, né, nessa nova versão. Se você, com o conhecimento, por ter escrito a introdução ao livro, o que você comentaria entre uma versão e outra? Como é que o Flusser mudou nesse período, que é um período considerável, um tempo razoável, né? O que teria mudado na cabeça do Flusser nesse período
E assim, factualmente, entre uma versão e outra, o que mudou? Essa pergunta é muito interessante porque, realmente, como você comentou, é um período absolutamente decisivo, que na década de 50 ele escreveu vários livros, mas sem um diálogo, né, sem um diálogo simplesmente com os intelectuais brasileiros, o que radicalmente mudou na década de 60, onde, inclusive, ele começa a escrever quando até a forma de como ele escreve muda completamente. E eu realmente li, não em alemão, mas a versão tcheca, parte da tradução alemã. E o que eu acho que é essencial na versão alemã é que ela nunca foi preparada para edição pelo próprio Flusser. Ou seja, todas as atualizações que ele incluiu na História do Diabo, que saiu aí em 1965 no Brasil, não existem essas atualizações na versão alemã, né, que circula pela Europa, né, inclusive aí tcheco, etc. Muito importante na versão brasileira, o que falta na alemã é, por exemplo, a referência a Wittgenstein, ao seu tratado, porque na versão brasileira tem os parágrafos, a numeração de parágrafos, que dialoga, na verdade, um pouco caricatura o Wittgenstein, porque enquanto o Wittgenstein desenvolve uma ideia a partir de cada parágrafo é desenvolvimento da ideia anterior, o Flusser faz o contrário. Ele, no parágrafo seguinte, no capítulo seguinte, destrói o argumento que foi construído penosamente no capítulo anterior, né? Então, ele cria, na verdade, uma dialética negativa. E aqui eu acho que se manifesta o grande gênio do Flusser, porque ele, em monografias, ele consegue relacionar a forma, ele consegue adaptar a forma do trabalho ao tema. Ou seja, é uma história do diabo. O progresso são culpas da humanidade e a forma que trata desse tema é uma dialética diabólica, é uma dialética negativa, é uma dialética destrutiva. Inclusive, não sei como o final soa para vocês, mas para mim esse final é simplesmente desolador. O próprio Flusser não tem uma solução, o que depois muda, língua, realidade, etc. E eu falo depois, porque apesar de língua e realidade ser de 63, é a partir dela, porque a língua realidade já é uma teoria de língua dele consolidada. E a partir dessa consolidação do seu pensamento, do estilo, da teoria da língua, ele atualiza a história do diabo. E o momento, realmente, o que eu acho mais importante, tem outras modificações, mas eu acho que eles não são tão importantes, né, da versão alemã da década de 50 e versão brasileira da década de 60, mas é exatamente esse método dele aplicar a forma no conteúdo. O que, por exemplo, acontece em língua realidade, que é sua teoria da língua, onde ele critica a lógica e coloca numa camada linguística mais baixa de que a língua poética, que é língua onde a filosofia deve ser levada. No final do livro, umas 240 páginas, mais ou menos, ele fala, e este meu livro não tem sentido nenhum de ponto de vista lógico, porque é uma tautologia. Tautologia é A igual A, não traz nenhuma informação. Mas ele fala, mas eu avisei que o problema da lógica não é problema do meu livro. Para a lógica, né, no sentido da lógica, não diz nada. Mas no sentido poético, tem muitas informações. Então, justamente isso já se manifesta na história do diabo brasileira e o que falta na sua versão alemã, que nunca foi atualizada pelo Flusser para ser publicada. Então, realmente existem essas diferenças. Oi. Então, tá bom assim a distância? Eu queria, eu queria fazer uma colocação para o Michel e para o Marcos, né? No sentido de que tem um paradoxo, assim, uma coisa contracorrente, né? Enquanto o Marcos coloca a questão da sociedade industrial indo em direção a uma sociedade programática que a gente está vivendo hoje,
Ao mesmo tempo, o Michel Fala Roça, né, ele tem a forma de como os problemas são diagnosticados ou aparecem, né, ou são vistos na favela, e a forma como ele vai tentar lidar com aquele problema e moldar uma solução, ela é completamente o contrário, né? A gente poderia dizer que, claro que o Fala Roça usa as tecnologias digitais e tal, mas ele nasce em 2012 com uma solução contra a corrente, né? Eu poderia dizer que enquanto a sociedade estava ali acessando o celular, o iPhone é de 2010 e isso muda tudo, né? Acelera muito essa mudança. Ele caminha para uma forma industrial mesmo, entre aspas, no sentido de que ele produz materialmente aquele jornal, né? Ainda hoje, né? E aí a gente viu ele trouxe essa novidade de que tem mais 4 jornais, né, em favelas aqui do Rio de Janeiro, impressos, sendo lançados, né? Então, como é que eu achei assim um pouco, Marcos, como é que você vê, e você, Michel, né, de estar aqui, a gente tem uma forma muito convencional, assim, muito trabalhada no convencional, assim, dependente de olhar, né, o que está acontecendo hoje e como é que está se moldando para a maioria de nós aqui. Enquanto que quando eu fiz a minha... Eu nem me apresentei, né, gente? Eu não falo no final. Quando eu fiz a minha tese, que eu sou recém-doutora, o Bartolo foi meu orientador, e eu fui olhar como empreendimentos na arte, como eles se davam, né, na arte independente e na favela, no caso, na favela da Rocinha. E o que eu percebi é que tem eles estão sempre subvertendo o programa, não só na parte da solução, mas os próprios problemas que aparecem ali já são completamente contrários aos problemas que a gente lida, né, fora do território, né? Aí eu queria colocar essa questão para você e para o Michel, para comentários, não é uma pergunta exatamente. A primeira coisa que me ocorre dizer é que se nós estamos fadados a um progresso, que é o rumo do aparelho, do programa e da sociedade programática, eu só posso comemorar que esse progresso não se difunde e chega a todos os lugares no mesmo tempo, né? Pensando na fala do Michel, né, eu acho até que eu talvez possa ter mencionado isso antes, o Fala Roça, ele procurou usar entre as alternativas tecnológicas que você tinha, para melhor chegar numa forma discursiva que alcançasse as pessoas de lá. Então, de certa forma, que isso ainda esteja amparado no texto escrito, para mim, eu não sei dizer porquê, mas eu sei dizer que, para mim, é ainda uma causa de celebração. A gente, em 2015, né, eu acho que 2014, 2015, eu não sei se vocês lembram, né, o Eduardo Paes, ele pede para o Google retirar o termo favela dos mapas digitais. Quem lembra disso, né? Isso vai causar uma série de problemas. Por exemplo, ninguém na favela consegue pedir Uber, por exemplo. Uma coisa simples, né? Não consegue pedir uma comida no iFood, que não entrega na favela, porque essa anulação da favela no digital, nessa sociedade programática, tornou esses espaços favelizados como um espaço a ser evitado, como espaços de violência urbana, né? E aí, em 2015, por que eu estou falando disso? Vai cruzar com o que a Aline e que o Marcos está falando. A gente
a partir dessa exclusão da favela dos mapas digitais, a Rocinha, por exemplo, não só os mapas digitais, mas o próprio mapa de turismo da cidade do Rio de Janeiro, você pega ele, você abre ele impresso também, você vê que as favelas não são mapeadas como espaço de turismo na cidade, né? E a gente começa a mapear a Rocinha para ver o que tem de cultura na Rocinha, né? A gente é nascido e criado na Rocinha, não é possível que não tenha cultura na favela, né? Então a gente começa a mapear a Rocinha e a gente consegue mapear mais de 200 ações culturais na favela, organizações, associações, projetos, coletivos, enfim. E a gente faz esse contragolpe de mapear isso e colocar isso num grande mapa digital, inclusive usando a própria API do Google Maps, né? A gente usa essa tecnologia do Google Maps para reinserir a favela no mapa. E aí, a partir disso, a gente começa a construir uma outra série de conteúdos a partir desse mapeamento para poder recolocar a favela nos mapas, né? Nos discursos também. Se você pega o mapa de turismo do Rio de Janeiro hoje, em 2024, mais ou menos 7 anos depois, 8 anos depois, as favelas continuam apagadas dos mapas digitais, né? É um erro? Talvez não. Acho que é um projeto político aí de apagar realmente essas pessoas dos mapas, né? Isso acontece a larga escala, por exemplo, com a África, né? Ninguém vê a África nos mapas de turismo que são vendidos nas bancas de jornais em qualquer lugar. Então, o jornal impresso também tem esse poder de mapear essas histórias, de recolocar as favelas no mapa. E aí, eu estava lembrando aqui de uma outra pessoa que é muito importante também, que é um pensador quilombola brasileiro, né, o Nego Bispo, que ele fala que eu vou falar de nós ganhando, porque para falar de nós perdendo, eles já falam, né? Então, realmente é isso, porque a gente, nessa linha do Fala Roça, a gente nunca vai falar da Rocinha perdendo, porque já estão falando por aí. Então, a gente precisa falar mais de nós ganhando e valorizando, né? E agora, nessa fase, a gente está quase completando 15 anos, então a gente já consegue repassar esses conhecimentos para outros jornais de favelas que queiram aplicar esse conhecimento no seu território. O mapa cultural da Rocinha, só para ter uma noção, já tem pessoas de outras favelas, de outros estados brasileiros, querendo replicar a metodologia nas suas favelas. Por exemplo, a favela do Ibura, no Recife, em Pernambuco, eles estão fazendo um mapa cultural do Ibura, por exemplo. Eles entenderam que, para eles alcançarem políticas públicas para o território, tem que mapear. E mesmo mapeando o território, ainda assim é difícil acessar as políticas públicas por conta desse controle político territorial, né? Não só político territorial, mas político territorial e comunicacional. É isso. Então, eu diria só uma última coisa, que se não é possível subverter o programa, a alternativa é procurar sair dele. Queria só... Procurar sair dele. Ficou alto. Falando mais uma coisa, a gente vê muito... O Flusser, acho que é no Caixa Preta que ele coloca, ou no Elogio da Superficialidade, não lembro exatamente, mas acho que é no Caixa Preta, do brincar com o programa, né? Para daí você tentar achar, que é essa coisa poética também da arte, né? De você brincar com o programa e dali você tentar achar soluções improváveis, né? E eu acho que durante a minha tese, enfim, convivendo também com outras pessoas lá, empreendedores, né, e lideranças da Rocinha, e também recentemente na favela da Mangueira, você vê muito isso, né, como a favela como sempre o brincante, né? Se é uma coisa que a favela faz é brincar contra o programa o tempo todo, ou brigar, né? Brincar ou brigar contra o programa, que é uma
Poderia-se dizer que é bem flusseriano isso, né? No sentido que o Flusser apresenta sempre o final dos livros ou dos capítulos, ou das questões que ele coloca sem solução, né, como terríveis, né? Ele sempre coloca um panorama mais possibilista também, dizendo assim, mas esse também pode existir outras formas. E aí coloca assim para a gente descobrir, né, quais seriam outras formas. Ele deixa em aberto também. Aí, para quem está online, meu nome é Aline, e eu fiz doutorado lá no PEP, no Programa de Engenharia de Produção, na COP, com o professor Roberto Bartolo. Gente, eu só queria lembrar que a nossa sala é estendida para coisas online. E parece que tem uma pergunta grande online ali, que está sendo colocada para o Felipe. Quer que eu leia? Tá, eu acho que eu consigo enxergar. Guilherme, eu vou pedir para você descer quando eu chegar ali, tá? Então, gostaria... A pergunta eu não sei bem de quem é, um TJ, eu acho. Gostaria de perguntar ao Felipe. A modernidade teve pensadores que forjaram o racionalismo ocidental. Descartes, com sua filosofia, Brunelleschi, com a perspectiva, Leon Alberti, que tirou a arquitetura de uma situação artesanal para uma atividade intelectual. Esses pensadores... Desceu muito. Acho que desceu muito. Sobe um pouquinho, por favor. Esses pensadores... Sobe um tiquinho, Gui. Aí... Peraí. Esses pensadores nos levaram para o mundo mental, lógico, e nos distanciaram de nossos corpos, de nossas emoções, de como sentimos e percebemos o mundo sensorialmente. Será que num mundo onde o real é a imagem virtual, não precisamos apostar na experiência corpórea no espaço como retorno ao mundo vivido e criação de uma forma de pensar com o corpo? Essa mesma pergunta se dirige a Eva. E é do Tomás, graduando em Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Beleza. Bom, então, assim, essa diagnóstico que ele colocou ali, tem alguns autores que falam algo parecido com isso. Por exemplo, o Juhani Pallasmaa, que é um arquiteto teórico finlandês, ele fala justamente que a arquitetura ocidental do Renascimento em diante, ela caminha, segundo ele, sob a ditadura do olho niilista, que ele fala que é uma visão de arquitetura muito voltada para a visão só. E então a perspectiva linear está nisso, tem uma série de conceitos que vão levar até a arquitetura moderna, que segundo ele tem uma concepção muito baseada na visão, e isso tem relação direta com os aparelhos, é claro, e você deixa de lado a dimensão corpórea da arquitetura, a dimensão, acho que não tem tradução em português, o haptic em inglês, né? Háptica, ligada a todos os sentidos. Então Pallasmaa critica muito isso. Se a gente leva isso para um contexto atual dos aparelhos, da realidade aumentada, etc., você pode sim dizer que na dimensão da realidade aumentada, do metaverso, algo parecido, você não tem a dimensão corpórea de forma direta. Então, que você não estaria perdendo tanto, digamos assim, porque a interação pode ser essencialmente visual. Só que uma coisa que a gente sempre discute aqui é que, embora eu possa usar avatar, estar no metaverso, etc., quem está fazendo isso tudo está localizado num corpo ainda, né? Alguns episódios do Black Mirror colocam a opção de você não ter mais não ficar mais preso ao corpo, se conseguir se deslocar dele, né? Mas por mais que você consiga submergir nesses mundos virtuais, você está sempre em dois mundos. A gente tem a âncora no mundo corporal ainda, né? Essa âncora a gente não conseguiu abandonar ela, não conseguiu levantar essa âncora. Aí é uma questão de discussão, acho que ética muito grande, se a gente quer ou não fazer isso. E que é uma discussão que aqueles exemplos de ficção que coloquei apresentam. Parece que algumas pessoas podem querer se levar a realmente soltar essa âncora e partir para uma existência virtual, se é que isso é possível, e outras não. Estão começando a sentir que essa âncora de alguma forma é importante. Então acho que sim, teve uma evolução, acho que não só na arquitetura, no pensamento ocidental, que tem muito a ver com o que a Eva falou também, na direção de uma abstração e de você trabalhar muito mais com conceitos e muito menos com a vida vivida, e que a gente está num momento justamente que pode ser um momento de escolha, se a gente vai seguir nesse caminho ou se vai seguir um caminho diferente. Eva, a pergunta foi estendida a você. Você quer falar alguma coisa?
qual foi exatamente a parte que foi direcionada para mim, que o meu nome ficou no final, que eu me perdi um pouco na pergunta? Era sobre essa questão da corporidade, né? Era um estudante de arquitetura que levantou Sim. a questão Uhum. de como que a gente está prescindindo da corporidade se a gente não precisa ter um retorno da corporidade. Eu estou sendo muito resumido aqui. Sim, sim, sim. Bom, e acho que corporidade é algo que está se perdendo neste mundo, né? Não só para Flusser, mas, né, em termos gerais. E tem a ver, né, ao meu entender, com né, este mundo da informação, que cada vez menos, na verdade, quando eu falei do Benjamin e dos primeiros livros do Flusser, isso relaciona realmente com o renascentismo, com o pensamento moderno, cartesiano, etc. Mas eu acho que hoje em dia a situação está muito mais grave quando a gente vê as redes sociais, quando estamos na época dos deepfakes, por exemplo, quando você não tem mais como confiar não só na palavra, na imagem, mas no que você realmente vê. E o problema é que hoje em dia, na dependência cada vez maior, né, nas redes sociais, nessas informações, né, que também a gente às vezes fala da TV, mas eu acho que essa geração mais nova cada vez menos assiste essa mass média destinada a todos e fica na sua bolha né, da mídia social. E eu acho que a realidade está se dissolvendo cada vez mais. Então, eu acho que realmente a corporalidade está sumindo, né, do mundo com que a gente trabalha, quando a gente pensa na verdade, o que então foi dito, né, o que realmente aconteceu, né? Então, eu diria isso. Tem mais perguntas aqui dentro? Vai lá, pergunta. Michel, a tecnologia me rejeita. Michel, você falando do mapa me lembrou uma palestra que o Bartolo levou, o seu orientador alemão, lá na COP. E ele contou uma história, século XX, e ele falou uma coisa que na hora me impressionou a ponto de eu ficar muda, assim, eu nem participei do debate, mas ele falou uma coisa óbvia. Ele revelou, ele é muito entendido em geopolítica também, além de outras filosofias. Ele falou que naquela época existia o G7. Ele disse que na mesa oval onde acontecia a reunião, havia em machetaria, assim, um desenho em madeira do mapa mundi, e o contorno das Américas não tinha os países, já era considerado ali território americano. Nós não existíamos no mapa nem como país. Então, uma questão que na nossa luta permanente de entrar no mapa. Isso foi o que me veio a reflexão assim solta do que você falou. E a outra coisa que me veio na sua exposição é essa intenção do jornal lido, né? Quer dizer, não só da escrita como do objeto, mas eu fiquei pensando também na sua proximidade com a população. Você circula por ali, né? A gente não encontra essas pessoas que postam nem na informática, nem mesmo na Folha de São Paulo, né? Então, eu queria te perguntar se há uma aproximação das pessoas com você em relação a comentar ou pedir para falar tal coisa. Isso é uma pergunta, a proximidade dos seus leitores a você. Sei que você já tem leitor em outro estado, mas estou falando ali, do cotidiano. E uma questão que me veio à cabeça, assim, com essas reflexões aqui de hoje,
é que Flusser fala assim do pós-história. Ele também tem um capítulo muito bom, quer dizer, ele tem um livro sobre a escrita, que ele pergunta sobre o fim da escrita, né? Será que haverá um fim da escrita? E eu acho que não, mas não importa o que eu acho. Mas eu fiquei pensando como que isso atinge a nossa conduta ético-política, que você citou, né, da importância do ético-político na propaganda. Mas eu fiquei pensando, e que Flusser fala também da dificuldade da atividade política por falta de consenso. Não é? Mas peraí. Bem, se eu tiver... Foi isso que ficou na minha cabeça. E se a opção de vocês de não comentar a guerra particular é um pouco reflexo disso, dessa dificuldade da política, né? Do fazer político. Obrigado. Essa questão relacionada ao mapa, tem até um documentário que eu participei alguns anos atrás, chamado Todo Mapa Tem um Discurso, está no YouTube, de graça, que é um documentário onde pessoas de favela discutem sobre questões de mapeamento na favela. E se você pegar os mapas que foram criados ao longo da história, né, os mapas principalmente são usados para contexto de guerra, né? E de certa forma a gente está numa guerra, né? Principalmente uma guerra no campo do digital. Essa questão do mapa ela é muito importante, né? Sobretudo porque há pouquíssimos mapas que falam sobre história ou cultura de favela. Se você pegar mapa hoje, tem até na internet um mapa que é muito famoso, que é o mapa de facções do Rio de Janeiro, né? Você pega lá o mapa, abre o mapa, é um mapa relacionado à violência armada. Então, você não tem um mapa sobre cultura nas favelas. Há algumas tentativas do Estado de tentar mapear essas favelas, mas algumas tentativas sem sucesso, porque não adianta o Estado tentar mapear a favela sem o apoio da favela. Porque só quem sabe da favela é o favelado, não tem jeito. Então, o mapeamento tem que vir de baixo para cima, ao invés de cima para baixo, né? E esse mapeamento ele tem um interesse por trás, né? O nosso interesse é tentar políticas públicas para as favelas. Qual é o interesse do Estado? Ninguém sabe qual é o interesse do Estado. Ele pode muito bem mapear a favela com pretexto de falar de cultura, mas pode utilizar esse mapeamento para um contexto de ocupação militar, que foi o que aconteceu, por exemplo, para tentar instalar as UPPs nas favelas, né? Mapearam as favelas, instalaram as UPPs, prometeram 10 mil coisas e não entregaram nada. Entregaram ali um projeto de UPP falido que não foi para frente. A outra questão em relação à referência, de ser uma possibilidade de referência na favela, isso é real, porque as pessoas na favela, elas atrelam conhecimento no sentido de quanto mais conhecimento determinada pessoa tem, a mais propriedade ela tem para ser um representante na favela, né? Então, as pessoas... eu até perdi a minha identidade de Michel Silva. Eu não sou mais Michel Silva, eu sou Michel do Fala Roça, ou Michel jornalista, né? Então, quando acontece algo, realmente elas recorrem a essa figura de jornalista, né? E tem uma outra figura que eu venho conquistando nos últimos anos, que é essa figura de griot, né? Todo mundo sabe o que é griot, né? Griot é uma pessoa que se torna um contador de histórias de determinado território, de determinado contexto, né? Isso é muito comum na África, um griot. E o griot geralmente são pessoas com mais idade que conseguem preservar a memória e história. E nesses últimos anos eu fui nesse andarilho pela favela, as pessoas mais velhas foram me passando as histórias para que eu pudesse reproduzir para as próximas gerações. Eu acabei me tornando um griot muito jovem, praticamente, né? E aí, a partir disso, conforme eu fui percebendo que as pessoas não estavam mais sabendo a história da Rocinha, né, a história política, social e econômica, né, da Rocinha, eu me senti na obrigação de criar alguma coisa onde eu pudesse
expor essa história, né? Então, uma vez por mês, a gente realiza uma aula de memória e história na Rocinha, onde eu dou essa aula, e aí é uma aula muito legal, porque é uma aula que eu conto a história da Rocinha de 1900 até 2000, né? Então as pessoas chegam na aula totalmente desconfiadas, porque ninguém sabe quem vai dar a aula, né? E aí quando eu começo a dar aula, é engraçado porque é um jovem dando uma aula, né? Uma aula de história, né? E o pessoal fica, o que esse cara vai falar? Esse cara tem 30 anos, sabe? O cara nasceu em 93, por exemplo. Então, quando elas chegam na aula, elas chegam totalmente desconfiadas e elas saem da aula totalmente transformadas, né? Transformadas no sentido de que elas não tiveram acesso a esse material, né? Tanto na vida adulta quanto na escola também, porque o que a gente aprende na escola é o quê? É o que está nos livros de história, né? É a história de Cristóvão Colombo, que supostamente descobriu o Brasil, né? Descobriu as Américas, mas esses modelos de ensino, ele é tão defasado que ele deveria, principalmente, contar com mais firmeza a história da cidade e a história do local onde essas pessoas vivem. Então, eu acho que também a gente precisa repensar os livros que são dados nas escolas públicas, porque de uma forma muito ampla fica muito mais difícil da pessoa aprender. E trazendo isso para o contexto da comunicação, do jornalismo, eu estava até conversando aqui no intervalo, que a mídia hegemônica, ela se comporta uma perspectiva só da informação, de produzir um conteúdo só informativo, enquanto os veículos de comunicação de favela trabalham mais numa perspectiva de aprofundar o debate, de ser construtivo, de ser propositivo. Então a gente vai além de só informar, a gente quer construir também um projeto de cidade que vai agregar a população como um todo. É o que a gente fala sempre em outros debates, né, que favela é a cidade, né? É isso. Pergunta do Domício. Domício. É o seguinte. No que eu estudo estratégico, geopolítica, eu concordo plenamente com a atitude do Marcos. Só que assim, olhando disso de uma outra perspectiva, Eva, uma resposta pode ser histórica para o problema maior do prognóstico, é que eu e ele vamos dar um curso, e eu estou lendo muito de pré-história. A história não anda bonitinha, a história não é um roteiro de Hollywood. Tem um monte de começos e partidas, tem um monte de voltas, tem um monte de circunstâncias. Uma das coisas que eu não sabia, que eu aprendi nos últimos 3 ou 4 semanas, é que teve uma crise climática entre 2200 e 2300 a.C. e todas as primeiras civilizações, nós não sabemos mais onde elas são. É aniquilante. A agricultura é uma boa ideia, só que não deu certo porque o clima ficou frio. A discussão flusseriana, ela tem um lado muito de repercussão de ficção científica. Se nós somos a primeira, nós no Ocidente capitalista, somos a primeira sociedade programática neste modelo que emergiu historicamente, o pecado da 3ª e da 4ª geração, perfeito, nós podemos estar no rumo, essa primeira tentativa desse grupo de humanos de ter uma sociedade programática, como é a primeira tentativa, eles vão se lambuzar, não sei se a Eva conhece a expressão, ele nunca comeu melado, pois é. A gente vai se lambuzar e vai acontecer conosco o que aconteceu com quem tentou migrar de caçador-coletor para a agricultura antes da hora. E tem outras sociedades humanas também vivendo dentro de uma lógica de programa, mas com restrições de diversas ordens. A 8ª tentativa de agricultura sabia, mas não pode matar todos os bichos. Não, não. Mas a gente vai viver só do trigo. Não, você não vai matar todos os bichos. Vai manter os bichos, porque a gente não sabe se o trigo vai dar certo. Então, num certo sentido, a própria unicidade, peculiaridade, originalidade do programa, ele, de um ponto de vista mais ficção científica, histórica, qual é o seu prognóstico? Colapso. Ele não é viável até onde nós conseguimos entendê-lo.
a ideia da desincorporação humana é um grande assunto. Até onde nós sabemos, isso é completamente impossível. Não é, como diria Alice, acreditar em 8 coisas impossíveis antes do café da manhã. Pois é, mas isso é impossível. Você pode ter um processo auschwitziano, a frase de que não será com métodos tão primitivos quanto com fornos e câmaras de gás. Eu vou convencer você que você tem que colocar um chip no seu cérebro pelo qual controla os seus sonhos. Isso é objetificar. Então, Eva, eu não sei se essa visão que eu chamo de contra-transhumanista não é algo que você, com muito mais pensamento sobre isso, e qualquer outra pessoa da mesa, eu acho que a gente tem que encarar a possibilidade de que não tem um prognóstico. Esse paciente morreu. O que para nós no Brasil é diferente se nós estivéssemos num dos países centrais do capitalismo. Nós não somos o Ocidente. Então nós temos uma série de coisas, como a experiência do Michel conta, em que nós estamos deliberadamente dizendo, não, assim não vai dar não. Assim não vai não, porque os meus interesses não são atendidos por isso. O território quer ter a sua dignidade humana, quer ter as suas prioridades. Esse aparelho não vai funcionar para mim. Eu tenho colegas que têm toda a sua vida na nuvem nos Estados Unidos. É terrificante. É terrificante. Não, mas não sei o que, não é todas as fotos, todas as certidões, todos os documentos, tudo. Ele tem um serviço que certifica que você passou para a nuvem e incinerou todo o resto. Você abre os baús das fotos da sua família, manda para a loja, ela escaneia, sobe para a nuvem e ela garante para você que os originais foram destruídos. Eles não são legais? Então essa é a pergunta que eu lanço a Eva, lanço ao Felipe, lanço ao Marco, lanço ao Michel, lanço ao Bártolo. Por que esse não é um prognóstico razoável? Eu respondo a tua pergunta com outra. Por que não? Porque pode ser que ele seja um prognóstico perfeitamente razoável. Não? A questão é que ele, não sei, se seguir do mesmo jeito, acaba lá. Mas a outra coisa é se a gente vai continuar seguindo nesse jeito só por inércia. O movimento da inércia pode falar mais alto. Mas eu acho que a gente tem condições de outras tentativas. Né? Bom, eu acho que a gente está tentando, por exemplo, construindo. Nós é construído numa relação dialogal. Quando você explora uma possibilidade, e essa possibilidade é muito improvável, a chance dela ser mais fecunda é muito maior. Eu acho que a gente tem que considerar isso também. Né? Eu acho que estava meio no design dessa mesa, dessa primeira entrada, né? Que eu disse lá na primeira fala, eu falei, vamos tentar aqui fazer um diálogo improvável. Tá? Eu acho que ele leva jeito. Mas eu não estou falando mais do que isso. Estou tentando ser muito cauteloso. Eu queria colocar uma coisa, porque eu acho que a gente está começando a chegar perto do final, por isso que eu estou começando a abrir a boca mais. Antes eu estava basicamente escutando. Né? A gente... Foi a Aline que falou naquela hora da coisa do brincar. Aí, isso é um negócio que eu repito algumas vezes, quer dizer, quem foi meu aluno, aluna em sala de aula, etc., eu falo isso bastante. E eu queria ter uma pergunta para a Eva, mas uma pergunta muito curta, porque é realmente uma curiosidade e também uma confissão de ignorância da minha parte. Eu acho que português, a língua portuguesa, ela tem uma riqueza em várias nuances das coisas que ela consegue dizer.
E uma dessas riquezas é que ela distingue duas palavras. Em português, essas duas palavras são diferentes. Existem duas palavras: jogar e brincar. Então, quando eu jogo, eu posso estar jogando, eu tenho que estar seguindo determinadas regras, que são as regras do jogo que está sendo jogado, né? Quando eu brinco, não. No entanto, várias outras línguas têm a mesma palavra para falar jogar ou brincar, jogo ou brinquedo. Tá? A minha pergunta para Eva é se em tcheco existe diferença entre jogar e brincar, jogo e brinquedo. Há duas palavras ou é o mesmo caso, sei lá, do alemão, spielen, play. Tá? Há quase duas palavras. De qualquer forma, existe diferença. Tem uma palavra rad, ou seja, jogar, e quando você coloca um pequeno pronome rad, aí isso já significa brincar. Então, existe essa dicotomia, essa diferença, né? Não são exatamente duas palavras, mas realmente a língua tcheca tem como diferenciar. Mas eu só gostaria de fazer um comentário. Gostei muito da expressão do paciente morto, né? Como a cultura ocidental. Não sou muito otimista, mas eu realmente concordo. Eu acho que a cultura ocidental está ficando um paciente morto, quem sabe se vai ser ressuscitado e para qual vida. No entanto, eu acho que não é uma tragédia. Eu acho que realmente a cultura ocidental moderna está já baseada num fundamento errado, né, que é a dominação. Né, é a dominação a qual foi aproveitado o pensamento cartesiano, a objetivação, o distanciamento, né, a objetivação das pessoas, da natureza, porque ela é muito mais efetiva, né? Realmente é a cultura que conseguiu dominar. Mas a que preço? Este preço está se mostrando agora. A grande vantagem é que não existe essa cultura ocidental, e as outras culturas, hoje em dia, estão ganhando cada vez mais voz. E é exatamente a comunidade, né, na qual vive o Michel, é a comunidade onde é possível fazer alguma coisa. Né? O próprio Michel faz alguma coisa e percebe e sente a reação. É realmente uma coisa que faz sentido, né? Que a pessoa no meio da cidade grande, um jornalista comum, não inserido na Globo, etc., não conseguiria fazer o trabalho que faz tanto sentido como o do Michel e tem tanta repercussão na sociedade. E não é só a comunidade, né, do Michel, mas são comunidades indígenas, por exemplo. Né, por exemplo, o reconhecimento do Krenak, que faz parte agora da ABL, né, que é importante porque é reconhecimento da sociedade por esse tipo de pensamento. Então, eu acho que essa morte, sei lá, da cultura, ou essa fase decadente da cultura ocidental, ela ao mesmo tempo dá espaço às outras culturas e mostra da importância delas. Então, é um pouco meu prognóstico. Legal. Você quer falar alguma coisa? Ou sim ou não? Eu vou falar. Dependendo de quem você leia, Eva, e é um momento muito... Oi? Sabe, Eva, é que tem duas coisas diferentes. O caso do Michel é um caso recorrente. Eis uma comunidade, ela tem um território, ela começa a construir um entendimento de si, ela olha para o externo não quer incorporá-la, ela começa a se organizar, a encontrar seus caminhos. É uma história de comunidades em todos os lugares. Fosse no período feudal, estava discutindo como é que traz o herdeiro para visitar a gente. Fosse num outro período, como traz o comissário para ele se interessar pelo nosso território.
isso é uma dinâmica. Uma outra dinâmica é, de novo, uma discussão historiográfica. A peste negra foi um horror para quem a viveu. Metade da população da Europa morreu. Dificilmente nós teríamos o mundo que nós achamos bom e legal que nós temos se não tivesse tido peste negra e metade das pessoas tivesse morrido. A valorização do camponês, nós estamos caminhando para um mundo de pura servidão. A gente pode olhar para a China, em que a peste negra não teve esse mesmo efeito, e as pessoas viram propriedade e deixam de existir como pessoas. Era um tipo outro de objetificação. A escassez boçal de pessoas que a peste negra criou destruiu a estrutura de relacionamentos entre os senhores feudais e camponeses. Não dava mais para manter as pessoas escravizadas à terra. Então, no curto prazo, afora questões que são, talvez para um outro dia, numa discussão mais de geopolítica, da política de migração, etc., etc., a gente começou falando logo no início, né, das transformações que a gente está vivendo. Sim, de um certo ponto de vista, esse mundo programático, ele é avassalador da sua desumanização. Concordo. Esse resultado parece ser tão negativo quanto a peste negra. Exatamente, pode ajudar de novo para uma nova, né, proporção das forças, por exemplo. O que, particularmente para mim, abriu olhos, e agora já não é Flusser, mas é, por exemplo, o pensamento decolonial. Eu achei muito importante, por exemplo, ler os filósofos africanos, né, ou filósofos, né, argentinos, que para, né, nós no Brasil não são tão longe, mas é um ponto de vista completamente diferente, né, do que fala, por exemplo, o pós-colonialismo europeu. E acho que aqui é uma solução, né, que a cultura ocidental é um rio, mas deságua, existem outros rios, outras culturas que não tiveram espaço nessa cultura eurocêntrica, né? Vocês falaram um pouco que o Brasil não é Ocidente, é o Ocidente, né? É uma cultura ocidental. A vantagem é que vocês estão muito mais abertos a outras culturas que estão muito mais presentes, cultura indígena, as comunidades quilombolas, que são absolutamente ricas e não deixam esse cadáver morrer, porque eles alimentam ele, né? O que, por exemplo, na Europa não temos. Mas são exatamente essas culturas não ocidentais que estão sendo alimento intelectual. Eu, na verdade, estou mais pensando, falando do pensamento, né, e cadáver, estou falando figurativamente, né, claro que a gente também, né, tem seus méritos, sei lá, a cultura ocidental deve ter, estamos aqui, afinal de contas, mas como prognóstico realmente acho essencial, né, essa abertura, né, do pensamento universal a essas fontes, né, da cultura extra-ocidental. Muito divertido, a gente deveria poder ir para um bar, daí a gente pediu uma coisinha, você pediu o que você quiser, e a gente passava as próximas 3 horas discutindo isso. Muito grato. Seria ideal mesmo. Acho que um dia a gente chega lá, porque eu tenho uma certa memória seletiva de coisas boas. E uma coisa boa da minha memória seletiva dos meus tempos de doutorado, que foi na Alemanha Ocidental, era cerveja tcheca. Sim. Gente, todos estão bem-vindos. Se tiverem oportunidade, serei um anfitrião muito feliz. Mas eu ia colocar, então, assim, a gente está encaminhando para o fim desse evento que, para Cátedra José Bonifácio Andrade Silva, não é inaugural, eles já estavam aqui quando a gente chegou, né? Mas que para a Cátedra Wilhelm Flusser é um evento inaugural, é o primeiro evento que a gente está fazendo aqui, né? Então, e eu queria transformar esse evento num convite, né? Num convite, mas não é um convite para jogar o jogo, é um convite para brincar jogando, que é
algo que a gente, de alguma maneira, associou com a palavra subverter. Subverter as regras do jogo. Algumas nós não conseguimos romper. A gente vai ter que transformar isso em pedágio que a gente paga. Mas a gente não vai transformar o pagamento do pedágio em virtude. Tem a ver com uma estratégia de vida. Aí tem uma vez, num outro momento, eu fui provocado lá naquelas coisas, foi uma provocação braba. Assim, eu queria que eu definisse favela. Aí eu tirei do bolso do colete uma resposta, que foi a que eu consegui, que eu disse: favela é uma estratégia de vida. Então, existem várias estratégias de vida. Agora, se a estratégia de vida não é bem sucedida, a gente se dá mal, né? Tem um jogo e tem um risco, e tem um jogo muito arriscado, né? Então, a gente agora, eu diria que eu queria estender esse convite de uma maneira muito mais direta e particular aos nossos 2 primeiros convidados especiais, né? Eu espero que no jogo, que vai virar brinquedo, ou que a gente vai se empenhar por fazer virar brinquedo, de uma cátedra Wilhelm Flusser, dentro do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, a gente possa ter vocês 2 como parceiros. E os termos dessa parceria, a gente não predetermina. A gente vai brincar com as regras, vai tentar ter prazer nos encontros e vamos ver se a gente consegue fazer algo de bom. Esse é o convite, tá? E, gente, com isso eu estou fechando, a não ser que alguém, eu acho que vocês têm, vamos dizer assim, se quiserem, as últimas palavras, tá? Agora eu vou inverter. Eu tinha dado a primeira palavra para você, eu vou dar a primeira palavra para Eva, e depois você, e aí a gente fecha. Não é com a minha, não sou eu que vou ter a última palavra, mas vocês 2. E fica nessa ordem. Eva, palavra para fechar. Gostaria de agradecer muito por esse evento, que realmente foi muito enriquecedor para mim. Também gostaria muito de agradecer o convite, né, que você fez no final. Será um imenso prazer participar desse projeto de Cátedra de Flusser e, né, fazer mais corriqueiros os nossos encontros. Então, muito obrigada a todos vocês. Queria agradecer também o convite, estou muito honrado de estar aqui hoje. É sempre bom voltar para a academia para poder contribuir com o debate. Queria só fazer um apontamento: a Rocinha foi a favela mais pesquisada do século XX, né? Foram mais de 200 pesquisas acadêmicas e os resultados nunca voltaram para a favela. Então, essa é um problema que a gente tem na relação entre academia e favela. E, então, eu espero que a partir dessa parceria com a cátedra, a gente possa, de alguma forma, levar algum tipo de resultado para a favela, que a pesquisa, que os estudos não fiquem só na academia, mas que, de alguma forma, possa contribuir para o desenvolvimento da favela, da comunicação, e que a gente possa, juntos, construir uma nova comunicação possível. Obrigado. Quê? Acabou a brincadeira. Ou começou. Tchau, gente. Obrigada.